Tem regiões do budismo, da tradição do Vajrayana, Nyingma, né? Que são tradições muito ancestrais do budismo tibetano, em que conforme o monge morre, geralmente em postura de lótus, de meditação, preserva-se o corpo, nem enterra. Então ele fica ali exposto, ele vira uma estátua realmente. Eu vi você dizendo que alguns monges vão para ali, para aquele momento de meditação, e ficam lá até o óbito, né? Morrem, mumificam. Porque não Como existe... assim? Eles vão até morrer? Eu vi que deve ser explicar melhor. Como é que é isso? Desidrata, no mínimo, né? Quem descobre essa literatura de o que acontece depois da vida na cultura tibetana foi Padmasambhava, né? Ele que traz aí o livro tibetano dos mortos, que é o Bardo Todol. No Bardo Todol, antes de você desencarnar, você tem a opção, de acordo com o seu nível de graduação espiritual dentro da escola do Vajrayana, dos tantras budistas, de escolher o corpo para onde você vai. Então, nos últimos momentos daquele monge, daquele mestre espiritual, né, daquele guru, né, ele se coloca em meditação, ele já tem todo um cálculo para o tipo de corpo que vai receber ele, não existe nem essa questão de morte, né, é só uma transição. Ele entra em uma meditação, né, que a gente pode colocar aí como algo parecido com um Vipassana, então ele foca dentro de si mesmo, na sua própria consciência, ele desliga do mundo, e lá ele fica, antes de morrer, uns 20 dias, 30 dias, de lá ele já está migrando a sua consciência para o corpo que vai receber ele já tem os cálculos e tudo. Isso acontece muito dentro do budismo tibetano, por isso que você tem Rinpoche, você tem os lamas com 13, 7, 6 anos de idade. Você já viu que os menininhos às vezes já estão todos de aparamentados? Porque eles já sabem que aquilo é uma reencarnação de um mestre. Isso que eu tô falando pra vocês é algo muito segregado. Isso acontece lá nos Himalaias. A criança já é tida como ele é reencarnado. Então, ou seja, já ele já é o Rinpoche, cara. Ele já é o cara. É o Padmasambhava. Como é que determina isso? Já é o Lama. Porque ele mesmo, antes de morrer, ele já faz a transmigração da consciência voluntária. Ele não espera cessar o ritmo biológico do corpo. Mas como ele sabe que é aquela criança? Porque ele já deixa avisado. Porque ele já fala, vou vir assim, assim, assim. Como eles têm o terceiro olho aberto, eles não têm essa questão de linearidade. Você já viu o filme do Doutor Estranho? Já. Que ele desloca a pessoa e ela vai para uma dimensão que não tem o tempo, não tem o espaço. Ele faz essa leitura de todas as possibilidades ali. Ele tem uma visão espiritual muito aberta. Isso acontece até hoje nos Himalaias. Então ele já sabe o tipo de criatura que ele vai reencarnar, qual que é qual que é a classe social, como que vai ser o corpo dele. E ele deixa avisado a todos os outros membros do mosteiro. Biologicamente pensando, né? Aí eu fico pensando na parte biológica, né? E ele o entra em corpo vai meditação. desidratando, vai né? Fica Até sequinho. entrar ali em falência dos órgãos, até ele vir a óbito. Isso biologicamente falando, né? Tirando essa parte do espiritual. Então é uma coisa que dá pra unir, né? Uma coisa na outra e fica bem interessante. E fica diferente. Aí a Josi pode falar mais sobre isso. Fica diferente até o nível mano, isso até arrepia. Fica diferente o nível de decomposição. Ele entra em uma meditação em postura de lótus, né? Então ele, às vezes assim, às vezes numa outra posição, depende da corrente do budismo. E lá ele segue a sua jornada. Aí, de acordo com o nível de evolução espiritual, ele pode entrar em Samadhi, em Nirvana, e aí ele não volta mais para o mundo físico, porque ele já acabou o seu Dharma aqui, ou ele reencarna em uma outra criatura para continuar a sua evolução espiritual. E o corpo, e agora eu queria até saber da Josi, ele fica diferente. Eu sei que... Fisicamente? Sim, porque natural. o mestre ele tem uma... Quando a gente se inicia, a gente desenvolve uma energia vital diferente. Então a gente tem um aspecto mais jovem, a gente tem gurus lá no Tibete que você vê o cara plantando bananeira com 90 anos. Isso beleza, porque ele tem mais prana, ele recebe mais energia vital do universo. Agora, depois que ele desencarna, o corpo, a célula se mantém. Ela definha aos poucos... Você já viu isso? Já vi alguns. Que definham menos? Se a gente for falar, né, bioquimicamente, vamos colocar assim, o que vai acontecer? Eu falei da desidratação, por exemplo, né? Ele está ali daquela forma, ele vai, a tendência é o quê? Biologicamente, ele vai desidratar. Quando eu desidrato, quando eu tenho um corpo desidratado, esse corpo ele tende a ter uma mumificação natural. Ele vai mumificar. Por quê? Porque as bactérias precisam do líquido para elas se distribuírem para fazer a decomposição do nosso corpo. Então, se um corpo desidrata, quando ele chega a óbito, ele já está o suficiente desidratado, elas não conseguem avançar. Então, elas não fazem aquela decomposição, que é a putrefação, né? Que a gente sabe que é a mancha verde abdominal, depois Isso é mumificação. a posição pugilística. Então, o que acontece com eles, na maioria das vezes, é uma mumificação natural. A artificial era feita no Antigo Egito, né? E a natural, e a gente tem muita mumificação aqui. Em São Paulo, de vez em quando, a gente recebe mumificações.
Porque você sepultar um corpo em um ambiente muito quente e seco, ele vai desidratar muito rápido, Uma caatinga. que é a evaporação tegumentar, ele vai desidratar muito rápido, e as bactérias não conseguem fazer a decomposição, porque elas precisam das partículas de água do corpo para elas irem se distribuindo. Então elas começam no interior do nosso organismo, no intestino, mais especificamente nos adultos, na criança é de fora para dentro, que a criança é estéril, Sim. no adulto é de dentro para fora, e aí ela para ali. Ela faz a decomposição dos órgãos, você vê que uma pessoa mumificada naturalmente, ela tem a decomposição dos órgãos completa, mas o corpo é todo E seco, quem é purifica. queimado, então, demora mais, então, pra se decompor. Quem morre queimado. Geralmente quem Não tem o, água o nenhuma. carbonizado, Os órgãos ele não, fica né? ali naquele estado durante muito tempo, né? Tanto que algumas famílias, infelizmente, não pode cremar, né? Que a maioria das carbonizações são crimes, enfim. Então não pode cremar, porque pode ter que exumar a qualquer momento. Ah, é? Né? Sim. A gente tem aí um caso de um carbonizado recente que já estão cogitando 6 meses para liberar para a família. Porque não tem um exame, não tem como fazer, não tem o raio-x para ver a arcada dentária. Vixe, então vai ter que fazer Maria. todo um trabalho e pode demorar de 6 meses até 1 ano para ver essa liberação. Puta merda. É bem complicado. Senhora.